Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as ações de prevenção e de controle. Na última semana nós estudamos os principais conceitos relacionados aí às doenças transmissíveis e entre esses conceitos a gente também estudou ali a cadeia epidemiológica ou cadeia de infecção, né? Que a gente observa todos os elos que precisam ser monitorados, observados, né, para a gente pensar no controle aí, na prevenção dessas doenças transmissíveis. Hoje a gente vai falar especificamente quais ações, né, como deve ser realizada essas ações de prevenção e de controle, né? Prevenção e controle é a mesma coisa? Então também vamos diferenciar, né? Ok? Então, primeira coisa, quando eu penso nas medidas de prevenção, é identificar os enfoques estratégicos, tá? Os enfoques estratégicos básicos para a prevenção e controle das doenças, a gente vai ter o enfoque no nível individual e o enfoque no nível populacional, né? Então, vamos lá exemplificar. Quando eu penso aqui na Covid-19, a gente tem medidas que são focadas individualmente e tem medidas que são voltadas para toda a população, né? Então, um exemplo de medida individual, o uso de máscaras, né? Então, quando eu penso no uso de máscaras, apesar de ser uma orientação para todos, aquela medida, ela te protege. Ela protege a pessoa que está utilizando a máscara, né? E também que acaba também protegendo os outros, mas é uma medida individual, né? E também a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, são medidas de nível individual. Quando eu penso em medidas de nível populacional, a gente vai pensar aí no distanciamento social, vai pensar aí nessa restrição de horário que está sendo realizada no comércio, né? Então, são medidas que vão atingir toda a população, né? De uma forma geral. E o que é importante a gente observar aí, né, no enfoque individual? Que ele enfatiza a prevenção e o controle das causas da doença nas pessoas, em particular naquelas com alto risco de adoecer, enquanto que o enfoque populacional enfatiza a causa das doenças na população, tá? Isso é importante também, porque quando eu penso nesse enfoque individual, posso trazer aqui também um exemplo da imunização, né, da vacinação. São priorizados os grupos de risco, né? Então, aquelas pessoas, elas têm uma maior possibilidade de adquirir a doença, né? Então, a gente também precisa focar nesses grupos, né? Então, a gente precisa reconhecer que um fator que seja causa importante de doença nas pessoas não é necessariamente o mesmo fator que determina primariamente a taxa de doença na população em geral, né? Por quê? A gente vai lembrar lá das aulas anteriores que a gente falou dos quesitos do hospedeiro suscetível, né? Que tem aquela relação com a resistência, com a questão da suscetibilidade. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração, né? Então, esse enfoque individual, ele é necessário e também o enfoque populacional, né? Então, a gente vai precisar entender como que está acontecendo aí essa transmissão, né, dessa doença e propor essas medidas, né, tanto no enfoque individual como no enfoque populacional. Então, a prevenção, gente, geralmente ela é classificada em 4 categorias ou níveis, tá? Primeira categoria é a prevenção primordial, tá? Que ela é voltada a evitar o surgimento e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais que contribuem para elevar o risco de adoecer, tá? Esse é o nível de prevenção mais recentemente reconhecido e tem grande relevância aí no campo da saúde populacional, quando a gente pensa no todo. As medidas contra os efeitos mundiais da poluição atmosférica ou o estabelecimento de uma dieta nacional baixa em gordura animal saturada são exemplos de prevenção primordial, tá? Quando eu penso em prevenção primordial, vocês podem estar associando a questão social, cultural, tá? É aquela medida que é para todos. Vamos dar um exemplo aí de prevenção primordial, a atividade física. Então, a atividade física, a gente tem inúmeros estudos que vão
colocar aí que vai trazer prevenção para várias doenças, então é uma prevenção primordial. Esse outro exemplo aqui da questão da poluição atmosférica, né? Então, esse nível de poluição pode trazer aí várias doenças para as pessoas, então são tipos aí de prevenção primordial, tá? A prevenção primária, ela é voltada a limitar a incidência de doença mediante o controle de suas causas e fatores de risco, tá? Envolve medidas de proteção da saúde, em geral, através de esforços pessoais e comunitários, né? Por exemplo, gente, a imunização, que é uma medida de proteção à saúde, a pasteurização do leite, a cloração da água, né? Que a gente vai beber ali uma água com uma qualidade, o uso de preservativos, ou a modificação de fatores e comportamento de risco são exemplos de prevenção primária. Então, prevenção primordial eu penso na sociedade como um todo. Prevenção primária voltada para limitar a incidência de doença, né? Então, ela tem ações ali específicas. E a gente vai ter aí a prevenção secundária, né? Que é voltada à cura das pessoas enfermas e à redução das consequências mais graves da doença, mediante a detecção prévia e tratamento precoce dos casos. Seu objetivo não é reduzir a incidência da enfermidade, mas sim reduzir a gravidade, a duração e, consequentemente, reduzir aí complicações, né, como o nível de letalidade dessa doença, né? Exemplos: programa de triagem ou rastreamento populacional, né, como as campanhas massivas, né, de exame de prevenção para as mulheres, né, o Papo Nicolau, para detecção de tratamento precoce do câncer de colo de útero, né, são exemplos de prevenção secundária. Aqui eu estou tentando diagnosticar precocemente, né, então é voltada aí para a cura e redução de consequências. Então, primordial na sociedade como um todo, primária, incidência de doença, e secundária eu posso associar aí a redução de consequência. Então, eu penso em diagnóstico precoce para iniciar aí um tratamento.